Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui novamente com vocês, sejam bem-vindos ao canal Revelações da Bíblia. Meus queridos, esse vídeo aqui eu vou falar sobre um assunto bastante sério, tá? Não é um assunto falando sobre aí os pecados imperdoáveis, vocês já estão acostumados, né? Mas é também um vídeo falando sobre algo muito importante, que é acerca do Evangelho aí, que é o alicerce que o Senhor Jesus nos deu para que a gente leve para as pessoas alcançar o reino do céu, o verdadeiro evangelho, o genuíno evangelho de Cristo, tá, meus queridos? Então esse vídeo aqui é um vídeo bastante importante, e vai falar sobre um assunto aí que é aquela questão daquela moça que falou lá sobre o evangelho dos fariseus, tá? Então vou trazer aqui para vocês aqui uma explicação dentro da palavra de Deus, tá? Da minha opinião sobre essa polêmica que está acontecendo. Espero que vocês fiquem até o final, porque eu vou dizer aqui um versículo-chave. Vamos aqui explanar um versículo-chave que está lá em Jeremias 23. E o tema desse vídeo é pastores fariseus. Por que eles não pregam, não falam sobre Jeremias 23? O que isso tem a ver aí com essa polêmica aí, com essa menina, a Inê, né? Essa jovem que fez essa canção aí, que aí criou essa polêmica aí, chamou a atenção de muitos pastores aí da mídia famosa. Tá, meus queridos? Então, essa moça, ela fez uma música, e ela participando ali de um show de calouros, ela criou essa música. Confesso a vocês que não ouvi a música, mas eu observei a letra da canção e realmente é uma canção que fala muitas verdades, tá, meus queridos? E também isso acabou gerando aí uma discussão, né? Trazendo novamente aí uma discussão aí que essa questão aí da conduta daqueles que se dizem aí pregadores do evangelho, pregadores aí da palavra de Deus, tá? Ela traz ali uma visão ali, uns detalhes na canção dela ali, ela fala sobre o egoísmo, né? Ela fala sobre orações para si, eles escolhem dízimos e cobram para pregar, coisas desse tipo aí que nós vemos, né, no nosso meio, porém aí muitos não têm coragem de pregar sobre isso, tá, meus queridos? A minha crítica sobre essa questão, dessa música, essa letra dessa canção é bastante pontual, porque eu não vou defender a moça, mas também não vou aqui criticar aquelas pessoas que acham que deve aí ter um tipo de discurso acerca dessa questão aí. Os pastores que ouviram e ficaram aí nervosos por causa disso aí. Mas a minha crítica a essa canção, meus queridos, é simplesmente o fato dela não ter trazido aí um meio termo, tá? Por quê? Porque quando ela traz nessa canção essas verdades e não coloca o meio termo, automaticamente as pessoas aí, muita gente, até mesmo da mídia, acaba utilizando isso para generalizar, tá? E dessa forma aí acaba prejudicando muitos pastores que realmente pregam a genuína palavra de Deus e agem conforme a palavra de Deus, tá? No demais, a música dela é mais pura verdade, tá? Até mesmo em relação aí a questões doutrinárias, a questões relacionadas aí à conduta moral, a letra é perfeita. O problema é que onde ela cantou essa canção e a repercussão aí que isso pode trazer negativa em relação ao contexto da generalização, tá? Da generalização, apenas isso, tá? E muitos pastores não gostaram da situação, falaram que ela exagerou, fez isso, aquilo tudo, esbravejaram aí, tá? E muitos deles realmente se enquadram aí na letra da canção aí, felizmente, infelizmente, acabam se enquadrando aí nessa canção que ela cantou. Eu particularmente digo para vocês que em todo o meu tempo de cristão, eu nunca vi uma pregação falando sobre a má conduta
de um líder congregacional, de um líder de um pastor, um líder de comunidade. Tá? Eu nunca vi, e principalmente nesse termo que eu vou ler aqui daqui a pouco, Jeremias 23, que é uma passagem pesada, e outra é uma passagem bíblica que fala sobre pastores que conduzem as ovelhas de forma errada. E aqui não é ovelha, irmão, aí tem que ver o contexto, porque ovelha não tem nada a ver. Ovelha aqui é pessoas. Deus não vai estar tratando com animal aqui. Dos pastores, assim, não, Deus não está tratando com animal. Tá? Deus está tratando com pessoas. Tanto é que o tema desses versículos que eu vou ler para vocês, dessa passagem bíblica lá do profeta Jeremias, o tema está relacionado à profecia sobre o Messias. Olha só, está falando de ovelhas do aprisco do Messias. Tá? Então, em relação à canção, como eu estava falando antes, é uma canção verdadeira, porém, eu pude ali perceber que muitos midiáticos acabaram ali utilizando disso para ali escandalizar mais ainda o evangelho, porque a função aí dessa mídia que acha que nós cristãos somos extremistas, fundamentalistas religiosos, eles acham que nós somos um atraso, muitos deles acham que o evangelho é um atraso, né? Existe até livros aí antigos desses ideólogos aí como Karl Marx. O Karl Marx dizia que o evangelho, que a religião é o ópio, é a droga do mundo, que o mundo seria muito melhor sem o evangelho. Então eles podem pegar isso aí, o diabo, né, com suas artimanhas, pode pegar isso aí, difundir pelo mundo e dizer que não vale a pena ser cristão, não vale a pena crer nesse Deus, não vale a pena, olha, esse evangelho é um evangelho de bagunça, tá? Então essa é a minha única ressalva, a minha única crítica é essa. Ela deveria ter feito um meio termo, porque o evangelho não é dos fariseus, tá? Quer dizer, dizendo melhor, né? O evangelho de Cristo não é o evangelho dos fariseus. O evangelho dos fariseus é uma. O evangelho de Cristo é outro, totalmente diferente. Se tem alguém pregando o evangelho dos fariseus aí, esse não é o evangelho de Cristo, tá? Os pastores que sobem no púlpito aí começam a pregar coisas egocêntricas aí que não causam arrependimento de ninguém, não traz a pessoa a mudar de vida, simplesmente massageando o ego e fazendo as pessoas crerem em coisas inexistentes que nunca vão acontecer. Não leva as pessoas a pensar na sua conduta moral, na sua mudança de vida moral, no seu caráter. Não pregam e ainda por cima ainda cobram por isso. Tá? Ela fala nessa canção dela sobre a questão de cobrar para pregar. Eles cobram para pregar. Pastores aí que cobram absurdos, limusine, não sei o que, avião e tal. Tudo bem que eu estou dando uma exagerada aqui, mas acontece sim. Eu já tive momentos que eu percebi isso em convenções, tá? Perto de mim aqui. Pastores cobrando absurdos, hotéis caros, tudo sai do... A Bíblia deixa bem claro que a quem de graça foi dado, de graça dai. A palavra do Senhor é gratuita. Gratuita. Não se deve nunca cobrar para pregar a palavra de Deus. Nunca. Tá? Via de regra aí, um donativo ou uma oferta voluntária dos irmãos para ajudá-lo em alguma coisa, uma vez que a igreja sabe que ele simplesmente que ele é uma pessoa que está desempregada, que não tem uma função e vive ali levando o evangelho do Senhor sem nenhum tipo de ganância. A igreja ela tem que ter uma sensibilidade em ajudar, mas ele cobrar, olha irmão, eu só vou para ir por X, se for para ir, se tiver um hotel para mim ficar, não, só vou para ir se, não existe isso. A alma é mais importante do que qualquer outra coisa. O amor à obra de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, meus queridos, no versículo lá de Jeremias 23, a partir do versículo 1, você vai ter uma clarividência do que realmente a palavra do Senhor está dizendo acerca dessa situação. Tá? Agora esqueça, bota de lado essa essa menina aí, por sinal ela é da Ilha do Marajó. Ela é da Ilha do Marajó, ou seja, um local lá que o evangelho, com certeza ela vivenciou alguma coisa. Ela não vai fazer uma música sem realmente vivenciar alguma coisa. Ela viu alguma coisa lá. Tá? Então,
ela está certíssima na letra, a minha ressalva é apenas que ela não teve um meio termo, então isso aí acaba sendo uma munição para o inimigo usar contra a igreja. Tá? Contrapartida, é uma canção muito boa que vai aí abrir, dessa vez, acredito que dessa vez, vai haver mais pregações falando sobre esse tipo de pastores aí que está aí andando de qualquer forma. Mas vamos lá. Lá em Jeremias 23, a partir do versículo 1, vai dizer o seguinte, olha só. Profecia sobre o Messias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto. Olha, destruir. Destruir aqui significa certas heresias. Vamos logo começar por aí, tá? As ovelhas do meu pasto. Diz o Senhor, portanto assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes. Né? Aí vem, olha, não as visiteis, e eis que não as visitais, né? E eis que visitarei sobre vós o mal e a maldade de vossas ações, e a maldade de vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de toda a terra para onde estiver afugentado, e farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Tá? Levantarei sobre elas pastores, olha aí, levantarei sobre ela pastores que as apacentem, tá? E nunca mais temerão, e nem se assombrarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei um renovo justo, tá? E ele reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. O que Jesus está dizendo aqui? O que a Bíblia está dizendo? Olha, ai dos pastores rebeldes que apacentam as minhas ovelhas, não como eu ordenei que era para ser apacentado. Então, meus queridos, e lá no livro de Isaías, olha só, eu falei de Jeremias, mas eu esqueci de citar Isaías. Isaías é uma profundidade muito grande. Tá? Isaías vai dizer o seguinte, Isaías 56, versículo 11 em diante, diz assim, ó, estes cães são tão gulosos, aqui está falando de pastores, são tão gulosos que não se podem fartar, eles são pastores que nada compreendem, todos eles se tornaram para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Eles dizem, né, vinde trazer vinho e bebemos bebida forte, pois o dia do amanhã será como esse, ainda muito melhor. Ou seja, eles se tornaram gananciosos. Existem outros versículos bíblicos que, se eu for explanar aqui, vai ficar muito longo o vídeo, que vai dizer, olha, eles empurram com os ombros as ovelhas, né? Tiram a sua lã, come o melhor do pasto e dá o pasto pisado para suas ovelhas comerem. É uma realidade. Eu preciso falar isso aqui. Não adianta nós, como cristãos, buscar uma conduta, moralidade reta na presença do Senhor e ocultar essas coisas. Nós temos que ser honestos. A Bíblia, ela deixa bem claro qual a maneira correta de cuidar dos seus servos. Olha só, Jesus foi o maior exemplo de pastor da história. Porque ele, mesmo sendo Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. O que foi que ele fez? A empatia de Cristo é tão grande que ele se fez homem comum. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem lugar para reclinar a cabeça. Por quê? Porque para ele, a alma, dar a vida pelas almas, pelas suas ovelhas, era mais importante. Ele sabia que o seu reino, independentemente do que acontecesse, o aguardava.
Porém, o amor para com as almas era mais importante do que a sua posição. Aí agora vem um grupo de pessoas que dizem ser ungidas para pregar o evangelho, para levar a palavra, e começam ali a envergonhar o evangelho, mudando completamente o contexto original do que é realmente ser humilde na essência. Tá? Uma pessoa que precisa de uma ajuda tem que passar por uma série de homens até chegar. Uma pessoa que precisa de um remédio, que precisa de uma ajuda, tem que passar por uma burocracia tão grande. Igreja não pode ser assim. Não pode ser assim. Enquanto isso, os líderes, os grandes líderes, estão fartos, vivendo uma vida boa, comendo da gordura que suas ovelhas ali, elas produzem. Tá, meus queridos? Isso aqui não é uma crítica, vamos dizer assim, é bastante pontual. Tá? Eu quero que vocês entendam que isso não é para todos os pastores. Não é. Nós temos exemplo de pastores, de homens de Deus, que realmente são sérios e que pregam a palavra e se portam com suas ovelhas. E esses pastores, o galardão deles estão preparados. O galardão deles está preparado. Tá? O galardão deles está preparado. Então, que venhamos buscar em Deus o espírito de discernimento, o dom do discernimento, para que nós possamos absorver. Tudo bem também que às vezes nós também não podemos também levar muito em consideração a questão da perfeição, porque não tem como um pastor também ser perfeito em toda a sua plenitude. O que ele pode fazer é tentar buscar isso. E buscar cada dia melhorar, aperfeiçoar. Tá? A gente não pode também buscar essa cobrança. Porém, também os pastores não podem também ser muito esbanjadores. Ficar muito ali, sabe? Porque fica muito enfático, enfatiza. Isso não é bom para a obra do Senhor. Tá, meus queridos? Então vamos vigiar. Vamos observar realmente quem está nos liderando. Vamos observar se ele é uma pessoa que aceita conselhos, que aceita ali sugestões, que realmente visita, que realmente se preocupa com o bem-estar das suas ovelhas. Aquelas que estão desgarradas, se realmente ele busca saber o que está acontecendo, trazê-la novamente. O que Jesus diz? O bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. E mesmo que uma se desgarre, o que é que ele diz? Ele junta todas no aprisco e vai atrás daquela que se desgarrou e traz nos ombros. Olha só, a ovelha vem nos ombros, porque ela não pode vir sozinha. A ovelha não enxerga 7 palmos na frente dela. Ela consegue acompanhar as outras por causa do cheiro. E se o pastor não for lá para que ela reconheça o cheiro do pastor, para que ela reconheça a humildade, o amor, a caridade dele, para que ela se achegue novamente, ela não tem como é difícil ela retornar por aprisco novamente. Ela está se sentindo indigna, ela está uma série de situações. Ninguém se importar como é que ela volta. Talvez ela está ali esperando apenas uma palavra de conforto para reatar novamente. É aquele pavio que fumega. Só precisa de um sopro para voltar a queimar. E aí o pastor não vai. Não procura saber como está. Certo? Então vamos buscar em Deus ali. Estar atentos. Tá, meus queridos? E analisar tudo direitinho. Nada com ira, com contenda. Tá? Mas é necessário falar isso porque está tendo uma série de situações aí de pessoas que estão aí se fazendo de pastores. E está trazendo um monte aí de doutrina errada, de ideologias aí, que está desviando completamente do verdadeiro, o genuíno evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é renúncia. O evangelho de Cristo é arrependimento.
O Evangelho de Cristo é mudança de conduta moral. O Evangelho de Cristo não é o homem ficar milionário, ficar rico. A Bíblia fala que esses aí já tem um galardão deles. O Evangelho é buscar primeiro o reino do céu e sua justiça. E as demais coisas são acrescentadas. Dentro do princípio da vontade de Deus. Certo? O Evangelho é saber, é ter a convicção de que o bem mais precioso que você tem é a sua salvação. Independentemente se você é rico, se você é pobre ou não. Enquanto pastores estão por aí discutindo por causa da música da menina, muitos aí estão precisando ouvir uma palavra deles e olha que são influenciadores e que têm muito poder de alcance. Podia estar usando isso aí. Mas não fica pegando contendazinhas e a mídia só vai fazer o quê? Entender que eles têm alguma coisa aí escondida. Mesmo que não tenha, mas transparece. Transparece. Onde é que está aí a descrição? Descrição não, a descrição, né? Que descrição é... Né? Onde é que está a descrição deles? Então vamos vigiar. Tá, meus queridos? Então, esse aqui foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Você vê que o Senhor exorta aqui na palavra dele essa situação aqui, esses pastores. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos vigiar aí. Vamos orar pelos nossos pastores, pela nossa liderança, para que Deus lhes dê sabedoria, para que eles possam aí guiar suas ovelhas aí da maneira mais correta dentro da palavra, dentro do verdadeiro princípio da palavra de Deus aí, da doutrina genuína da palavra de Deus. Tá, meus queridos? Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar. Comenta aqui embaixo, né, alguma dúvida que você tem acerca da situação, alguma situação que você viveu, alguma coisa que você já observou, analisou. Você acha certo, você acha errado? Coloca aqui nos comentários, que assim que eu tiver a oportunidade eu vou lá e respondo vocês. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.